cerco policial encurrala Temer e implode suas pretensões eleitorais. Maron fala em complô contra Temer. No momento em que os partidos brasileiros começam a definir suas estratégias eleitorais para outubro, o cerco policial judicial ao presidente Michel Temer, MDB, pretenso candidato à reeleição, está se fechando e minando suas já frágeis pretensões eleitorais. É o que avaliam seus próprios aliados diante de um cenário em que, em vez de se preocupar com quem comporia seu eventual comitê de campanha ou em como turbinar ações para melhorar sua pífia popularidade, agora o MDBista lida com o constrangimento de ter seus homens de confiança provisoriamente atrás das grades. Trata-se de um golpe que o recoloca no centro das investigações derivadas da Operação Lava Jato e cujos próximos capítulos ainda são difíceis de prever no inquérito que corre sob sigilo nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Batizada de Operação Scala, a ação desta quinta deve causar severos danos à imagem de Temer e à sua pré-campanha eleitoral. Duas das pessoas que foram presas pela Polícia Federal pertencem ao círculo de máxima confiança do presidente e são amigos de longa data dele, o advogado José Nunes e o coronel João Batista Lima Filho. Na próxima semana Temer faria 2 movimentos visando sua sucessão. O primeiro, no dia 3 de abril, filiar ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao MDB. Meirelles seria uma alternativa para o encabeçar uma chapa presidencial ou ser vice. Já na sexta-feira, dia 6, concluiria sua reforma ministerial com o anúncio de até 13 novos ministros. Todos os próximos passos deverão ser revistos, agora. A expectativa no governo era manter na esplanada dos ministérios a maioria dos 9 partidos que indicaram ministros. Essa seria uma das principais moedas de troca na formação na eventual coligação a ser encabeçada por um MDBista. Apesar das dificuldades, o partido segue tendo um considerável e crucial tempo de TV a oferecer, além de dinheiro do fundo partidário e capilaridade nacional para empurrar uma candidatura. Seja como for, a avaliação era a de que a Operação Scala deve reduzir essa quantidade de apoiadores. Ninguém quer se ver envolvido com alguém com tanta gente suspeita em volta, ponderou um líder de partido aliado de Temer no Congresso. Entre 2 e 4 partidos que já estavam negociando apoios a outras candidaturas para a presidência devem deixar de indicar ministros, conforme 2 membros governistas relataram ao El País nesta quinta-feira. Uma demonstração de como o presidente se torna cada vez mais tóxico em ano eleitoral não tardou a acontecer. Enquanto as prisões dos aliados de Temer dominavam o noticiário, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, se recusou a comparecer à inauguração de um aeroporto em Vitória da qual Temer foi o principal convidado nesta quinta-feira. Para que não restassem dúvidas sobre o significado da sua ausência, Artung divulgou uma nota. O país amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade. Como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o país e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres. Processo sob sigilo e nova denúncia. A investigação sobre o decreto dos portos toma proporções cada vez mais perigosas para Temer e podem acabar por municiar uma nova denúncia contra o presidente. Seria a terceira e a aposta em Brasília é que o preço a pagar para barrá-la na Câmara, como fez com as 2 anteriores, seria mais alto em ano eleitoral. Apesar de não ter tido um pedido de prisão decretado, principalmente por causa de seu foro privilegiado, neste inquérito, Temer já passou por uma série de constrangimentos por causa dele. O mais recente foi a quebra de seu sigilo bancário solicitado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e determinado pelo ministro Barroso. Apesar de ter prometido que abriria os sigilos para o judiciário e para a imprensa, o presidente voltou atrás em sua ideia e, até agora, não entregou a documentação solicitada pelo STF. Nesta quinta-feira, Barroso foi além e autorizou a detenção de 2 figuras-chave. O coronel João Batista Lima Filho, ex-assessor de longa data de Temer, e o advogado José Nunes.
O primeiro assessorou Temer em diversas campanhas eleitorais e era conhecido por ser um metódico operador do presidente. O segundo foi seu assessor especial na presidência. Ambos são acusados por delatores de serem intermediários de propinas do próprio presidente. Contra ambos pesam suspeitas de irregularidades na publicação do Decreto dos Portos, um documento assinado pelo presidente que regularizou e ampliou o prazo de cessão de áreas para uma série de empresas que atuam na área portuária pelo país. A suspeita é que Temer e seu grupo tenham recebido propina para beneficiar uma dessas empresas que funciona no Porto de Santos, a Rodrimar. O dono dessa empresa, Antônio Celso Greco, e o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi, MDB, também foram detidos. Os mandados cumpridos nesta quinta-feira seguem sob sigilo. A suspeita do Ministério Público Federal é que o grupo tenha cometido os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. As apurações são um desdobramento da Lava Jato e só vieram à tona após a delação da JBS, na qual o próprio Temer foi grampeado por um dos delatores. Um dos principais defensores de Temer, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o presidente não se preocupa com essa investigação porque ele não teria beneficiado a Rodrimar ou qualquer outra empresa no Decreto dos Portos. É como se estivesse investigando o assassinato de quem não morreu. O decreto não beneficiou a Rodrimar e estará esclarecida a absoluta inocência do presidente, afirmou. Agora, com a prisão de Nunes, chega a 4 o número de assessores que ascenderam com Temer ao poder após o impeachment de Dilma Rousseff, PT, e registraram passagens recentes pela prisão. Antes, estiveram detidos os ex-deputados federais do MDB Henrique Eduardo Alves, ex-ministro do Turismo, Rodrigo Rocha Loures, conhecido como Homem da Mala, e Gedel Vieira Lima, que tinha um bunker com mais de 51 milhões de reais não declarados. Em outro inquérito, Temer é investigado por capitanear um esquema de propinas para o seu MDB, do qual foi presidente por uma década. Neste caso, são 2 dos seus escudeiros no Planalto, também protegidos pelo foro privilegiado, os implicados: Eliseu Padilha, Casa Civil, e Wellington Moreira Franco, Secretaria-Geral da Presidência. A turbulência em Brasília agita ainda mais um panorama com datas decisivas na sucessão presidencial. A próxima semana também será crucial para definir o futuro de outro pré-candidato à presidência, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 4, o Supremo Tribunal Federal deve concluir o julgamento de seu habeas corpus, em que pede para não ser preso até que ele seja julgado em todas as instâncias. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Marum fala em complô contra Temer e atribui prisões a canhões da conspiração. O ministro da Secretaria de Governo vinculou a operação da Polícia Federal que prendeu 2 amigos de Temer à indicação do presidente de que pode disputar a reeleição ao Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, criticou na noite desta quinta-feira, 29, a operação da Polícia Federal que levou às prisões de 2 amigos do presidente Michel Temer. Para o ministro, os canhões da conspiração se voltaram contra o governo após Temer cogitar publicamente se candidatar à reeleição. Nesta quinta, foram presos 2 amigos de Michel Temer, o advogado José Nunes, ex-assessor especial da Presidência da República, e João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo. Os 2 foram presos a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no âmbito da Operação Scala, deflagrada nesta quinta pela PF em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, relator do inquérito que investiga se Temer, por meio de decreto, beneficiou empresas do setor portuário em troca de suposto recebimento de propina. Temer nega. Nós entendemos que a decisão do presidente de colocar a possibilidade de que venha a disputar a reeleição faz com que novamente se dirijam contra nós os canhões da conspiração, disse. E acrescentou: o que aconteceu hoje não deixa de ser um reconhecimento de que eu, nas minhas afirmações, sempre estiver certo.
O ministro repetiu mais de uma vez que o decreto dos portos, assinado por Michel Temer e que é alvo de inquérito no STF, não beneficia a Rodrimar. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Ou seja, é investigação de um assassinato sem cadáver. Na ausência de cadáver, se tenta recuar no tempo e desenterrar algum cadáver já sepultado numa situação absolutamente desconforme com o que estabelece a Constituição, disse. Marum criticou a operação, que classificou de complô, e disse ter absoluta desconfiança de prisões que acontecem em véspera de feriado. Sem dar detalhes, o ministro falou ainda em vazamentos que supostamente estariam ocorrendo há cerca de uma semana. Há cerca de uma semana têm sido vazadas situações referentes a mais uma situação de absoluto desrespeito à legalidade. Eu entendo que isso faz parte sim de um enredo, de um complô. Tenho absoluta desconfiança em prisões que ocorrem em véspera de feriado. Tenho absoluta desconfiança desses tipos de prisões porque véspera de feriado não é lugar de fazer prisão temporária, declarou o ministro. Questionado, Marum não explicou claramente quem estaria de complô contra o presidente Temer, mas afirmou não acreditar em coincidências e que flechas envenenadas continuam sendo dirigidas a ele. Sempre que o Brasil dá uma reagida, pelo menos ultimamente, surgem flechas envenenadas dirigidas ao presidente Temer. Não tenho ainda como fazer as afirmações sobre quem estaria de complô, afirmou. Ele também disse considerar as prisões desta quinta parte de uma escalada de um autoritarismo inconsequente e reconheceu que o Planalto enfrenta agora mais uma crise. Tem gente que gosta de fazer com que crises venham pra cá. A capacidade de um governo não se encontra na inexistência de problemas, encontra-se na capacidade de superá-los. Já superamos muitos e temos capacidade para superar mais este, admitiu Marum. Para ele, a operação não inviabiliza uma possível candidatura de Temer à reeleição. Não inviabiliza porque se houver imparcialidade, se houver respeito à lei, o presidente será inocentado ao final destas investigações, explicou Marum.